Neste vídeo nós vamos falar sobre escala. Para que a gente utiliza escala em agronomia? Bom, primeiramente vamos entender o que é escala. É muito comum a gente ter a necessidade de representar numa folha de papel algum objeto que, devido às suas dimensões, não consegue ser desenhado no mesmo tamanho real nessa folha de papel. Então a gente precisa reduzir o tamanho dele. Isso é feito através de uma escala. Por exemplo, vamos considerar aqui uma construção, uma casa, e o que eu quero fazer é representá-la numa folha de papel. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos pegar aqui, como exemplo, a lateral dessa casa. Então eu tenho aqui uma dimensão real, essa dimensão aqui, ela mede R. Essa mesma dimensão no papel, ela vai ter que ser reduzida, e ela vai medir D. Então, R é a dimensão, o comprimento real, e D é a dimensão, o comprimento no desenho. Quando eu divido D por R, nesse caso aqui, como eu estou encolhendo essa casa para caber no papel, eu tenho uma escala de redução. Escalas de redução, elas vão ser representadas por D sobre R, no caso aqui, um número 1 em cima e um número maior do que 1 no denominador. Vamos ver isso na prática que funciona, através de alguns exemplos. Então, qual escala deve ser adotada para que um muro de 60 metros de comprimento seja representado por um desenho de 12 centímetros? Então, do conceito de escala que a gente acabou de aprender, escala é a dimensão no desenho dividido pela dimensão ou pelo tamanho real do objeto. Nesse nosso caso, o que é que a gente tem? Eu tenho uma dimensão D do desenho de 12 centímetros e uma dimensão R de 60 metros. Então, a minha escala vai ser 12 centímetros dividido por 60 metros. Só que a escala ela não tem unidade. Então, o que eu preciso fazer é transformar ou centímetro para metro ou metro para centímetro, de modo de que essa divisão não tenha unidade, seja adimensional. Nesse caso aqui é mais fácil a gente fazer a conversão de metro para centímetro. Como é que eu faço isso? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 60 metros vai ser 60 vezes 100, que dá 6.000 centímetros. Portanto, a minha escala vai ficar o quê? 12. Agora eu já não preciso mais escrever centímetro, porque eu sei que ambos estão em centímetro, dividido por 6.000. Quando eu simplifico isso, divido aqui por 12 e divido isso aqui por 12, eu vou ter 1 sobre 500. Então, eu tenho uma escala de 1 para 500. Vamos ver agora um outro exemplo. Então, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 250.000 e que duas cidades A, B nesse mapa estão distantes entre si 5 centímetros, qual é a distância real entre essas cidades? Nesse exemplo, a gente tem as seguintes informações. Eu tenho uma distância no desenho, ou uma dimensão no desenho, um tamanho do desenho de 5 centímetros, e eu tenho a escala, 1 para 250. Novamente, escala D sobre R, nesse caso aqui já foi dada, 1 para 250.000. Eu já tenho o D, que é esse meus 5 centímetros, falta descobrir quanto que é o R. Conheço o meu D, então vai ficar 5 sobre R, meu D, igual a 250.000. Essa conta, ela vai dar, então, o seguinte, esse R passa multiplicando vezes 1, 5 vai multiplicando 250.000, então 5 vezes 250.000, 1.250.000 centímetros. Eu sei que é centímetro porque os 5, o meu D aqui, ele está em centímetros. Então, essa unidade ela é mantida, a resposta. Mas não é muito simples, né? Não é muito adequado representar uma distância entre cidades em centímetros, né? Dá um número muito grande. Eu posso simplificar ou reduzir isso daqui. Como é que eu faço? Bom, se eu for representar em metros, eu preciso dividir por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Quando eu divido isso daqui por 100, então vai embora esse zero, vai embora esse zero, sobra, resta, né, 12.500 metros.
ainda está um número um pouco grande. Então, eu vou dividir agora por 1000 para chegar em quilômetro, porque eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, vai embora um zero, outro zero, e aqui eu não corto 5, né? Eu simplesmente ando uma casa decimal para cá. Então, eu chego em 12,5 quilômetros. Mais um exemplo para a gente concluir esse assunto. Então, eu tenho uma área medida em projeto na escala de 1 para 200. Essa área ela mede 25 centímetros quadrados e eu quero saber quanto equivale à área real. Bom, para isso é importante a gente primeiro estabelecer que eu não posso, no cálculo da escala, naquele D sobre R, eu não posso colocar uma dimensão em área. Isso aqui é uma dimensão de uma grandeza área. A escala é para grandezas lineares, para dimensões lineares, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a pergunta que eu tenho que responder é, quando eu considero essa área de 25 centímetros, eu estou falando, por exemplo, de um quadrado de área de lado 5. 5 centímetros. Então, se eu tomar aqui um quadrado de 5 centímetros por 5 centímetros, ele vai me dar uma área de 25 centímetros quadrados. E o que eu quero fazer é transformar esse quadrado, que é um desenho, né, que é uma representação do objeto real no papel, eu quero saber quanto que ele equivale na realidade, né? Ou seja, qual é a dimensão, esse lado desse quadrado, se eu aplicar a escala de 1 para 200 a esse quadrado. Então, esses 5 centímetros, ele vai valer quantos metros? E esses 5 centímetros de lado aqui, vai valer quantos metros aqui do lado? Na verdade, como é um quadrado, né, eu não preciso fazer duas vezes. Eu vou apenas calcular para um dos lados. Então, 1 para 200, que é a minha escala, é igual a D sobre R. O meu D aqui é a distância no desenho, meus 5 centímetros, sobre a distância real, que é justamente o que eu quero determinar aqui, a dimensão do meu terreno real. Novamente, uma conta simples, vou passar o 5, vai multiplicar o 200, e 1 vai multiplicar R. Então, eu vou ter 5 vezes 200, 1000. Eu sei que esse 1000 é em centímetros, porque o meu D aqui é em centímetros. Só que eu posso simplificar isso, dividir por 100, e me resta então 10 metros. Portanto, a minha dimensão real, que equivale a esses 5 centímetros do desenho, vai valer 10 metros. Quando eu multiplico 10 metros vezes 10 metros, eu tenho uma área de 100 metros quadrados.